e trazendo sempre à nossa frente a figura serena, amiga, bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. E sempre agradecendo a Ele, porque nos deixou, nos deixa e nos deixará sempre mensagens tão importantes para que cada um de nós, aprendendo, coloque em prática. Mas vamos lembrar que o primeiro lugar para acolher a mensagem do Mestre é no nosso coração, o nosso primeiro lar, bem aqui no peito, e depois espalhar essa mensagem pelo nosso lar, onde estamos acompanhados daqueles que amamos mais de perto, os nossos filhos, a nossa esposa, marido, para que possamos aprender e levar essa mensagem para um lar maior, a terra, que está precisando tanto, e é através desse entendimento que podemos ter, a partir da tua mensagem, vamos perceber que essa terra poderá ser, sim, um grande lar, quando as pessoas se conscientizarem da grandeza de tudo aquilo que você deixou, deixa e deixará sempre. Portanto, que cada um de nós procure fazer sempre o melhor ao seu alcance e distribuir aos irmãos aquilo que aprendeu. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos, Laércio, Maria Dulce, pessoal que está aí acompanhando. E hoje nós vamos falar de um assunto que todos nós conhecemos, né? O lar. O lar como sendo a escola das almas. E é a grande escola. Se nós colocarmos o nosso lar na condição de lar e não de uma simples casa. Lar é onde habita o amor, onde habita o entendimento, a fraternidade, onde habita o abraço, o carinho, o respeito. Isso é lar. Então, que todos nós, que já aprendemos a transformar a nossa casa em lar, façamos isso cada vez melhor. Vamos lá então. Então, sempre estamos falando, pensando Jesus nos dias de hoje, na atualidade. Mas Jesus não preso a um templo, uma igreja. Um Jesus para o mundo, para todos os lugares. Nas lives anteriores, nós falamos a respeito do Consolador prometido. Jesus, quando ia ser morto, há 2000 anos atrás, ele disse que pediria ao Pai, e o Pai haveria de mandar um Consolador. Consolador que viria para corrigir aquilo que o homem distorceria ao longo dos séculos, como de fato fez. Mas que viria também para complementar aquilo que ele disse, mas tudo aquilo que ele não pôde dizer. Ah, quanta coisa ele teria para falar, né? Mas nós não tínhamos condição de aprender. Nós fizemos até em lives anteriores uma comparação, só para termos ideia, como aquilo que ficou registrado nos Evangelhos, por exemplo, no Novo Testamento, foi uma parte ínfima de tudo aquilo que Jesus fez na sua passagem. Vamos lembrar que ele distribui o Evangelho durante 3 anos. E durante 3 anos, 1100 dias. 1100 dias, se nós pegarmos os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, se cada evangelho falasse coisas diferentes de Jesus, porque há evangelhos que repetem os acontecimentos. Se não se repetisse, contando as páginas desses 4 evangelhos e considerando 1100 dias da caminhada de Jesus, parece mentira, ficaria reservado para cada dia dessa caminhada de Jesus, distribuindo o Evangelho, apenas 3 linhas. 3 linhas por dia. É muito pouco.
ou muito nada, porque Jesus falou tanto, e tanto que Pedro, o evangelista Pedro, quem quiser procurar no capítulo 21 do Evangelho de João, ele diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu, falando Pedro, João, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então muita coisa ficou sem estar registrada, né? Os evangelhos não registraram tudo, mas as informações daquilo que aconteceu, da ideia de Jesus, da mensagem de Jesus, veio a nós, materializada através da mediunidade. A espiritualidade, lá do outro lado, resgata essas informações e nos encaminha através da mediunidade. E é por isso que fica materializada na terra os ensinamentos de Jesus. Aquilo que o próprio mestre disse, né? Pediria ao Pai, o Consolador, ele viria para corrigir e complementar aquilo que ele não pôde dizer, né? Então nós vamos ver hoje uma historinha e vamos ver a grandeza do Espírito de Jesus embutido nessa história. Ele contou há 2000 anos atrás. Só não ficou registrado nos evangelhos, mas a mediunidade recebeu essa informação da espiritualidade e está aí, materializada, registrada. Vamos lembrar que Jesus havia vivido seus 30 anos na região da Galileia, na cidade de Nazaré. E falamos também que depois ele se desloca para Cafarnaum, também na Galileia, só que às margens do mar da Galileia, que na verdade é um lago, não é mar. É ali que ele convida os 12 homens para se transformarem em 12 discípulos. É ali que Jesus se instala a convite do próprio Pedro na sua casa, na casa da sua sogra. E Jesus passa ali 2 anos e 3 meses distribuindo a mensagem. Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia, é uma cidade muito movimentada na época, há 2000 anos. Quem vai hoje a Cafarnaum vê que só existem ruínas, não existe mais nada. Ali, por Cafarnaum, passava uma via muito importante, Via Maris, que vinha do Egito, ia para a Síria, depois ia para a Anatólia, que hoje nós conhecemos como Turquia, e aí seguia para a Grécia. E era por ali, nessa passagem, que circulava muita riqueza, a ponto de justificar a coletoria de impostos de Roma, que era naquele local chefiada por Mateus. Levi ainda, depois ele troca o nome para Mateus. Esses deslocamentos, essas caminhadas através dessa Via Maris, é que faziam com que aquilo que Jesus falava, fizesse, era levado para fora daquela região, Cafarnaum, né? E deslocamentos não aconteciam, não tinha turismo, não tinha, é raro, né, uma pessoa se deslocar. Os judeus se deslocavam na época da Páscoa, porque a religião previa que eles deveriam ir até Jerusalém. Jerusalém é interessante. A população de Jerusalém, na época de Jesus, era de mais ou menos 20 mil pessoas dentro da cidade, porque a cidade tem aquelas muralhas, que acredito que todos tenham visto. 20 mil pessoas dentro e 5 mil fora. Mas, na época da Páscoa, se dirigiam para Jerusalém nada mais, nada menos que 180 mil judeus. A cidade ficava, né? Então essas caravanas, as pessoas que tinham contato, é que acabavam levando informações de Jesus para os outros cantos da terra. Mas vamos voltar a Cafarnaum, a casa de Pedro, onde Jesus ficou 2 anos e 3 meses. A casa de Pedro ia se converter numa abençoada escola. Por quê? Porque Jesus ali morando
Imagine, né? As lições que aconteceriam a cada novo instante. Ali aconteceu, por exemplo, o primeiro evangelho no lar, na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro. Então, eram reuniões maravilhosas, com ensinamentos que ficariam gravados na memória de todos que estavam presentes ali, mas na memória do tempo também. Ensinamentos que foram resgatados, conforme disse, pela espiritualidade e materializados, trazidos para os dias de hoje, através da mediunidade. Grande médium, Chico Xavier. Então, uma das histórias acontecidas na casa da sogra de Pedro falava sobre a instalação do evangelho no lar. Falava de valorizar o lar, local abençoado, para grandes aprendizados. E precisamos valorizar o lar. Vemos hoje os lares esquecidos, por muitos, lares que perderam o sentido. E é por isso que nós vemos jovens, muitas vezes, mergulhados nos vícios, na criminalidade, porque talvez o lar onde eles nasceram não tivesse sido valorizado. Então, há 2000 anos, era Jesus enfatizando que o lar era a escola das almas, a primeira escola. Então surge um diálogo que serviu para que ele, Jesus, deixasse uma lição tão linda. Vamos lembrar que até então a visão dos judeus se limitava apenas à velha lei, lá dos judeus, Velho Testamento. Jesus vinha para trazer uma mensagem nova. E aí ele começa a aproveitar essas oportunidades para deixar essas mensagens tão lindas. Eu vou ler a historinha e depois nós vamos comentar em fatias, combinado? Então, fazendo uma leitura rápida, Lar, Escola das Almas. Diz assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão, que é Pedro, ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta, a senhora, que era sogra de Pedro: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele, Jesus observou a mulher de uma forma muito significativa, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona, a sogra, acrescentou: Jesus, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos dentro do lar. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia, a sogra, se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, Jesus perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas? Lentilha, de comer. Antes de servi-las à refeição? A interpelada, sem entender, respondeu: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E Jesus diz: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela responde: de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo da minha casa, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida... E aí o divino amigo, Jesus, considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar
na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. As lições dentro do lar. A sogra de Simão, sogra de Pedro, escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Ah, é? Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-os ao monturo, ao lixo, porque feririam a boca do comensal, descuidado e confiante. E Jesus diz: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora de alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem, por tempo indeterminado, na condição de adubo entre os detritos da natureza. Vamos pensar um pouco nessa mensagem e ver pedacinhos, ensinamentos que Jesus nos passava há 2000 anos, nessa história tão simples, mas que tem um conteúdo que muitos não conseguem imaginar, alcançar. Nós vamos ler agora, fatiando, combinado? Vamos lá então. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Isso é parte do texto. Então vamos comentar alguma coisa? Jesus, então, há 2000 anos, ia começar a divulgar a Boa Nova, o Evangelho. Ainda não existiam os Evangelhos. Jesus ia começar naquele momento. Ele havia acabado de comentar, então, textos dos ensinamentos do Velho Testamento, textos dos profetas. Só que Jesus esperava sempre as oportunidades para colocar a sua mensagem, que era a mensagem de amor. Ele tinha que esperar as pessoas se mostrarem interessadas para que ele pudesse colocar esse ensinamento. E as pessoas, então, tinham que estar receptivas, interessadas no assunto, em razão de situações que elas, as pessoas, conheciam, que viviam no seu dia a dia. Jesus não ia falar de assuntos que as pessoas simples ali da Galileia, por exemplo, jamais alcançariam. Então ele descia ao nível de entendimento daquelas pessoas e se utilizava das coisas corriqueiras, aquelas que aconteciam a qualquer momento. Outro trecho da mensagem. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Então,
Alguma coisa ela queria entender que não tinha entendido. Se abria, então, a oportunidade para a abordagem que o mestre pretendia. Opa, a mulher jogou de bandeja a oportunidade para que ele começasse a falar em cima de coisas que todos que estavam ali conheciam: o lar. Mestre, perguntado então sobre questões do dia a dia, e nós temos que levar Jesus, portanto, para todos os ambientes. Ele está nos falando do lar. Ele não estava nos falando da igreja, do templo, do centro espírita. Ele estava falando do lar, como falaria de qualquer local aqui na Terra. Continuando a história. Contemplou-a ele. Contemplou Jesus, né? A Jesus. Significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: olha, Jesus, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão dentro do lar. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Então nós estamos vendo que muitos lares de hoje são iguais a muitos lares de 2000 anos atrás. Começa no meio de flores e termina no meio da pedrada, né? Então se percebia já nesse momento a confiança que as pessoas já começavam a depositar em Jesus, que mal acabara de chegar ali, né, em Cafarnaum. E isso é verdade porque ela, a sogra, desabafou sobre sentimentos tão reservados, o seu dia a dia dentro do seu lar. Então, ela falava do início da vida no lar, que normalmente é movido pela emoção, pela novidade, pelos sonhos. São as flores, no começo do lar. Só que depois, para muitos, começa a colheita de espinhos, dificuldades. É uma realidade que precisa ser enfrentada com doçura, com responsabilidade, porque as pessoas, no momento da emoção, não estão se enxergando na sua plenitude. Passado algum tempo, a emoção diminui, eu começo a ver uma realidade que eu não tinha percebido, né? E muitos nem sempre estão preparados para enfrentar essa nova situação. Lá no passado, então, era igual. Continuando a história. Reparando, Jesus, né, que a senhora Galileia, a sogra de Pedro, se sensibilizar até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder. Aí a gente já vê o carinho, a atenção, né, de Jesus. E aí ele diz: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade como um todo. Então, nós sabemos que a humanidade nada mais é do que reflexo dos lares. A humanidade é a soma dos lares. Uma humanidade doente é porque a grande maioria dos lares está doente, sem sombra de dúvida. No lar, só um detalhe, no lar nós encontramos os diferentes. As pessoas são diferentes e os amamos da mesma forma. Eu tenho um filho que é mais atirado, tenho o outro que é mais retraído, um que me dá problema, outro que não. São diferentes, estão dentro do mesmo lar e nós os amamos da mesma forma. Para isso, então, para amar, nós precisamos trabalhar dentro do lar, perdoar, amar, servir, ajudar sempre, não importa qual, estamos sempre ajudando. Aquele que dá mais trabalho, ajudo. Aquele que dá menos trabalho, ajudo também. E assim é também a humanidade. A humanidade é a soma dos diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, condições financeiras diferentes, culturas, graus de evolução diferentes. E compreendendo essas diferenças dentro do lar, começaremos a aprender a compreender as diferenças lá, fora do lar, no meio da humanidade.
Era isso que Jesus falava. Estamos nos preparando para a humanidade. Não estamos nos preparando para ficar trancados dentro de uma igreja. Estamos nos preparando, buscando o entendimento, o melhor serviço para irmos para o mundo. Porque no mundo é mais difícil suportarmos os diferentes. Em casa não. Em casa a gente orienta. Uma palmadinha, daqui a pouco perdoa. Pronto, está resolvido. Orientando sempre. Continuou na história. E sorrindo, Jesus perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas, antes de servi-las à refeição? Todos conheciam lentilhas, né? É um prato típico da região. Então Jesus já estava falando do lar, das dificuldades dentro do lar que eles conheciam. Agora ele estava comparando com as lentilhas. Olha onde Jesus ia, hein? Que maravilha. Então, coisas do dia a dia das pessoas, tá? Ele simplificava tudo. Iria colocar todos os homens na condição de igualdade. Ele falou de lentilhas. Todos são lentilhas. Igualdade no início da caminhada. No início da caminhada nós somos lentilhas iguais. Todos nós. Nós somos espíritos iguais, que são criados na mesma condição. Então o ponto de partida é igual para todos. Todos somos a lentilha igual, tá? Fazendo uma comparação com a lentilha. E aí nós vamos em busca da evolução. É uma busca individual. Nós vamos chegar a encontrar então lentilhas mais macias, boas para se alimentar. Mas vamos encontrar lentilhas que, se colocarmos na boca, nos machuca. São pessoas diferentes, tá? Vamos seguindo a história. A interpelada, que é a sogra de Pedro, respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então, vamos ver o que Jesus estaria nos explicando. Evolução. A evolução nossa, o espírito, pede esforço, pede trabalho, pede dedicação, pede luta, pede renúncia, pede sacrifício. Se nós não fizermos isso, nós não vamos evoluir. Eu só quero evoluir fazendo as coisas que eu quero, não as coisas que eu preciso fazer. Não, eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu só quero evoluir andando em caminhos cheios de flores. Não tem. Os caminhos estão cheios de pedras, cheios de espinhos. Viver na terra é enfrentar o fogo. Ela falou de colocar a lentilha no fogo. Viver na terra é enfrentar o fogo das dificuldades, as dores, os reveses, os equívocos, as tristezas. Dificuldades são então como o fogo que abranda a nossa dureza. Amolece o nosso coração, nos prepara para coisas melhores. Mas eu não quero passar pela dificuldade, pela dor. É necessário, porque são lições que me levam a avaliar quem sou eu, como que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo da minha vida. Então, precisamos, como lentilhas, nos amolecer, através da dor também, né? E sobretudo através da dor. Essas lições, bem aproveitadas, essas oportunidades, elas temperam o caráter para que sejamos cada vez melhores. Passamos a ser uma lentilha, mais molinha e com sabor, aquele sabor que encanta, que ajuda, que socorre. Esse tempero dá à nossa vida esse novo sabor e nos aproxima cada vez mais do próximo. As pessoas se alegram em estar próximas de alguém que traz alguma bagagem espiritual. Então, precisamos deixar de ser amargos, como aquela lentilha que não cedeu ao fogo,
Precisamos deixar de ser duros. Precisamos deixar de ser uma pessoa sem gosto, sem graça, sem carinho, sem abraço, sem sorriso. É isso que ele nos fala há 2000 anos atrás, que nos foi trazido através da mediunidade. Vamos seguir? A história continua assim. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Pergunta Jesus, né? Pão cru seria apenas a massa, tá? Que você fez a massa e agora? Dá para o outro comer massa? E ela responde, de modo algum. Tornou a velha humilde, né? Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, então vamos ver o que ele quer dizer. Jesus chamando a pessoa a pensar, raciocinar. Pão cru à mesa demonstraria o quê para aquele que vem à minha casa? Desinteresse. Desinteresse do anfitrião em acolher o convidado. Olha, eu fiz o pão aqui, mas não ia dar trabalho colocar no forno. A massa está aqui, se quiser come, né? Desleixo. É feito de qualquer jeito. Então não dou importância àquele que se aproxima de mim. Para acolher bem, acolher mesmo, é preciso oferecer o pão assado, ou seja, ter tido o trabalho, o esforço, a dedicação para receber o outro da melhor forma possível. Olha o pão que eu fiz, te ofereço o pão. Continua a lição de Jesus, de 2000 anos atrás. O divino amigo, que é Jesus, então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. A gente está falando na casa, né, no lar, servir alguém que vem a nós, e ele diz: é maravilhoso estarmos num lar, recepcionando as pessoas, mas ainda existe um banquete muito maior. Nós, como filhos de um pai, com ele, com o nosso pai, é um banquete estarmos com ele, né? Então, esse é o banquete mais importante, nós e o Criador. E ele continua, Jesus: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Cadinho, quando se coloca o produto que vai ao forno, o cadinho ele suporta um calor maior e ele faz com que aquilo que nós colocamos derreta, tá? Então, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Ou seja, existem flores com alegrias, mas existem as dificuldades, que é o forno. Natural que exista o forno. Continua a história. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é recurso espiritual. As aflições, as dores, as incompatibilidades entre as pessoas são oportunidades para crescimento de todos. Seria tão simples termos um lar, conduzirmos um lar, quando todo mundo é exatamente igual. Mas onde que está o tempero disso? Onde que está o trabalho nisso? Onde está o crescimento? Se todo mundo é igualzinho, eu não ofereço ao outro coisas que ele não conhece, e ele não me oferece coisas que ele conhece e eu não. Então a busca dessa superação que encontramos, né, das dificuldades dentro do lar, ela pode promover, sim, uma grande união entre aqueles que habitam dentro desse lar. Quando alguém sofre e você vai lá e acolhe, e orienta e abraça, olha o carinho, olha a gratidão do outro, olha o abraço, como aproxima as pessoas. Continua a história. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Coração acordado.
Por que nós vemos tantos lares desfeitos? Porque os corações não estão acordados. Estão dormindo. Estão presos às coisas da terra, aos vícios, ao crime, tudo isso. Então o coração acordado, ele realmente retira as mais luminosas bênçãos dentro dessa luta renovadora do lar, né? Imagine crescer apenas colhendo flores. Não, né? Temos que aceitar incondicionalmente a vontade do Pai, que nos leva aos seus braços através das dificuldades. Então, nada de revolta. No meu lar eu encontro alguém que é um pouquinho diferente. Nada de revolta, desânimo. Não. Mas será que eu não ensinei direito? Nada de sentimento de culpa. Faço melhor. Apenas entender que se trata de colheita, não de punição. Nós estamos colhendo aquilo que precisamos. Não é punição. Deus não pune ninguém, de forma nenhuma. Seguindo a história, ele diz assim: porque somente aí, no lar, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, ou seja, dentro do convívio entre os diferentes, né? Alguém tem uma aspiração que não é minha. Um sonha com determinada coisa que não me chama a menor atenção, mas eu tenho que respeitar, tenho que incentivar, tenho que ajudar. Continua a história. Observando defeitos alheios e suportando-os. Você vê naquele que está com você no lar os defeitos e você suporta, orienta. Ou seja, quando normalmente em outros ambientes nós estaríamos em briga, né? Nos ofendendo. Dentro do lar, a gente quer ajudar, quer auxiliar a pessoa a despertar se ela está equivocada. Continua. Aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Olha que interessante. Silenciosamente, dentro do lar, sem condenação alguma, observamos os equívocos do outro e, analisando a si mesmo, eu procuro corrigir aquilo que está errado em mim. Estou corrigindo um filho e o filho fez algo equivocado, algo que não deveria ter feito. Mas aí será que não é o caso de eu também ficar observando? Mas talvez eu faça igual, talvez eu faça até pior. E aí, como é que fica? Então aí eu tenho que verificar o comportamento dele e corrigir a mim mesmo também, né? Corrijo a ele, tento orientá-lo, mas corrijo a mim também. Continua a história. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desapareceu. A encarnação nossa é um flash, é um flashzinho na nossa vida total de espírito. Nós estamos encarnados por poucos anos, retornamos à condição de espírito para tomarmos consciência daquilo que fizemos aqui, melhorarmos, tomarmos decisões para retornar e fazer melhor. Então a encarnação é super rápida. Que tristeza! Mesmo sendo rápida, desperdiçamos. Continua a história. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Então estar aqui é tão rápido, é um curso ligeiro, né? Os benefícios que podemos colher aqui na convivência saudável dentro do lar, mas levando para a humanidade depois, serão tesouros que levaremos depois que partirmos para a nossa vida espiritual. Continua. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo, o círculo do lar, são lições. Quantas pessoas dizem: por que eu caí nesse lar? Primeiro que não caiu. Você formou um lar, previamente até preparado por você antes de vir.
porque era ali, nesse lar, que você precisava estar, com aquelas pessoas. Então, mesmo não querendo passar pelas dores, pelos conflitos, eles estão aí para que aprendamos tirar todo o proveito possível. Continuando, a sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. Já virou alguém assim? Luta, sofre, mas não adianta, parece que não aprende. Parece que quer sofrer sempre, né? Ainda vemos hoje, por exemplo, as pessoas dentro até do nosso lar, né? Às vezes, rebeldes, desatentos, desinteressados, aqueles que nos parece que nem mesmo as dores e as dificuldades vão modificá-los. E aí, continuando a história, o Cristo pousou na interlocutora, que é a sogra de Pedro, os olhos muito lúcidos e amorosos, e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas, que não cedem à ação do fogo? E ela respondeu: sem dúvida, atiro-as ao monturo. Descarta, tá? Porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. E Jesus diz: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Aquele que não aprende na convivência de um lar. A luta comum dentro de um lar mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, que é a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, ou seja, vieram para essa encarnação, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado. Esse fora não é que desaparecerão, serão retirados de alguma forma, por um tempo indeterminado, até que eles despertem, tá? Ficarão na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, permanecerão, como ele dizia, em locais de choro e ranger de dentes. Só que é por algum tempo, porque o sofrer cansa. Aquele que não quis aprender, de repente estará tão cansado de tanto sofrer, que vai pensar, né, esse espírito: quanta chance eu tive, quantas vezes meu pai me orientou, minha mãe me orientou a fazer o melhor e não fiz. Estou aqui, não aprendi nada, continuo sofrendo. Será que valeu a pena? Será que não está na hora de acordar? Será que não, tipo o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, será que não é hora de voltar para a casa do pai e dizer: pai, eu era imaturo, não aprendi nada, quero aprender agora, pai? Acontece isso? Acontece. Porque o pai não perderá uma única de suas ovelhas, um único de seus filhos. Nós retardamos a caminhada, sem sombra de dúvida. Retardamos porque ficamos presos às seduções da terra e não queremos aprender, não queremos nos modificar. Deixa as coisas acontecerem, eu não estou nem aí. Muitas vezes dentro do lar nós podemos perceber isso. Aquele filho que se compromete mais com a verdade, com a busca, com o amor, com o serviço. E tem aquele que ficou um pouquinho de lado. Custa um pouquinho a despertar, mas insiste, desperta também. Ele vai acordar. Então é necessário que acordemos, para que a gente não desperdice esse tempo, que a gente não fique tanto tempo parado, sem aproveitar essa oportunidade preciosa que se chama encarnação. Que história bonita que Jesus contou há 2000 anos. Se você procurar nos evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai encontrar. Mas é dele. É dele porque ele disse que é pelo fruto, pelo sabor do fruto, pela doçura do fruto, que a gente vai entender a beleza da árvore. E uma lição como essa, quanta coisa ela nos traz. É Jesus falando para nós agora. É o Consolador prometido que chegou e que está trazendo tantas informações que ele deixou. Como João disse, se tivesse tudo isso escrito há 2000 anos, não caberiam os locais para colocar os livros, tantos ensinamentos, e que chegam a nós agora, através do Consolador prometido. Então vamos fazer algumas reflexões. Nós, século XXI, como estamos vivendo e falando de Jesus aqui, na atualidade, sobretudo dentro do nosso próprio lar? Tem pessoas que nunca falam, não se interessam, não falam para os seus filhos de Jesus, da mensagem bonita, do perdão, do amor, do acolhimento. Deixa a vida passar. Vamos pensar muito nisso, nos ensinamentos dele, tão importantes para os nossos filhos. Se todos fizessem assim, o mundo seria outro. Já estaríamos num mundo tão diferente, né? E aí nós vamos ver, pensar um pouquinho, o início no nosso lar. Flores, alegrias, esperanças, paz, compreensão. E depois vem, é natural que venham, os espinhos, as pedras, os dissabores, natural, mas que aprendamos sempre a respeitar e a entender, a compreender. Os espinhos, que são a intolerância, a viciação, a falta de busca de uma evolução, o desejo de continuar na mesmice, sem se modificar. Como nós entendemos o amor? Para muitos, o amor escraviza, quando na verdade o verdadeiro amor liberta, não escraviza, liberta. Quantos dizem, olha, eu vou me unir a tal pessoa porque eu vou mudá-la? Quer dizer, já está querendo escravizar. Não respeita a pessoa. Escravizei. Não. O verdadeiro amor é aquele que liberta, que dá ao outro a oportunidade de ser ela, ele mesmo. Então pensemos como que a gente fala, ou como a gente vive esse amor. Em casa, será que impomos? No ambiente de trabalho também estamos sempre impondo? Será que somos carrascos? Será que negamos o diálogo? E no lar, hein? O lar é o grande convite ao entendimento. Quando aprendo a conviver dentro de um lar com pessoas que são diferentes, será mais fácil no ambiente de trabalho conviver com colegas que são diferentes também. Tem que haver sempre o diálogo, a compreensão. Então temos que seguir o exemplo de Jesus. Fazer em torno da mesa, em primeiro lugar, no nosso lar. Fazer em torno da mesa um grande banquete, onde todos que vivem naquele lar possam participar. Um grande banquete espiritual, um evangelho. Dar sabor à convivência no lar. Porque muitos têm um lar tão sem graça, tão morto, tão sem entusiasmo, sem alegria. Então temos que dar sabor a essa convivência dentro do lar. A figura da lentilha que Jesus nos deixou, né? Cozida e temperada. Imagine se todos que convivem com você no seu lar se tornem lentilhas cozidas, macias e temperadas com sabor maravilhoso, né? Tudo vai ficar melhor, tudo vai fazer sentido. As pessoas se sentirão felizes dentro do próprio lar. Quando nós sabemos que às vezes uma revolta, um quer ir embora, não suporto. E muitos dizem,
um filho. Eu não pedi para nascer. E aí a gente tem que concordar. Em muitos casos realmente não pediu para nascer. Implorou, suplicou para nascer. Vamos ver nessa história o que nós estamos fazendo no lar. Com relação, por exemplo, à figura do pão. O pão, será que nós estamos servindo o pão cru à mesa? Ou seja, desinteressado, sem o sacrifício nosso, sem a dedicação, sem o trabalho, sem o empenho? É preciso passar pelo forno, o forno da dificuldade, servir o melhor que cada um de nós tem, né? Superarmos isso tudo. Jesus, na parábola do fermento, que é a menor parábola que ele deixou, ele fala do fermento, fazendo com que o pão cresça. E aí nós lembramos, por exemplo, do pão sovado. Quando colocamos o fermento na massa, para que o pão de fato cresça de uma forma uniforme, bonita, o fermento está misturado na massa. Nós temos que fazer o que com a massa? Amassar. É a sova. Pão sovado é isso. Aquele pão aquela massa, né, que sofre uma surra violenta. É o sofrimento, é a dor. Entretanto, o fermento, que é o entendimento, que é o amor, que é a vontade, está tão e fica tão misturado na farinha, na massa, que na hora que vai para o forno, aquele pão é maravilhoso. A sova ajudou, e a gente não quer passar pelas sovas que a vida naturalmente nos mostra, né? Nos deixa. Então, na casa de Pedro, Jesus enfatizava: o lar é a escola das almas. É. Como estão as almas que convivem conosco? No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo de amigos. Como que essas almas estão? E quanto a nós mesmos, né? Como nós estamos? Precisamos pensar. Então, que pensemos todos nós nisso, mas que pensemos bem. Combinado? Lar. Façamos do nosso lar o local onde Jesus entra e não quer mais ir embora. Ele quer ficar conosco. Combinado, pessoal? Vamos encerrar então com a prece. Então, trazendo sempre Jesus no nosso meio. E nesse momento, convidamos o Mestre. Jesus, dá uma chegadinha lá em casa. Fica um pouquinho com a gente. Você, Jesus, não imagina o pão que eu vou fazer para servir para você. Um pão regado a suor do trabalho, da dedicação, do amor, da luta, de um fermento que ficará tão misturado nessa massa, porque eu vou entender o porquê do sofrimento, das dores. Ah, Jesus, como seria bom se você estivesse lá no meu lar e não saísse mais, ficasse conosco para sempre. Então, te convido, Jesus. Você sempre é muito bem recebido e faça morada lá. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje tivemos aí, vamos ver mais alguns nomes, pessoal. Alceia, Paulo, opa, Bete, tudo bem? Tudo em ordem? Quem mais? Lindalva, Luiz Federici, José Carlos Gelli, é isso? Gelli. Sandra, tudo bem, Sandra? Todos vocês, gratidão pela paciência, pelo carinho, gratidão pela amizade, de podermos estar sempre juntos, e vamos pensar nisso, né? No nosso lar. O que a gente tem feito no nosso lar, né? O que a gente tem feito daqueles que convivem conosco no lar? E vamos ampliando esse lar. O lar abrangendo onde eu trabalho,
abrangendo onde eu tenho os amigos. E vai por aí. E daqui a pouco a Terra será o lar de todos nós. Com todas as diferenças que existem, naturalmente. Religiões, cultura, tudo. Vai continuar. Mas todo mundo se dando como irmão, se respeitando. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Flávia, Paparelli, Marcos Roberto, todos vocês, um abração e até semana que vem. Combinado? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência, hein?